iniciar. Aula passada, não sei se vocês estavam, se viram lá na live, a gente começou a falar sobre já programar, utilizando Visual e tal. E eu passei 3 exercícios, né? Espero que tenham visto lá. E aqui na primeira aula agora eu vou fazer esses 3 exercícios, né? Caso vocês tenham feito, verificar se está certo aí, pois até agora ninguém me enviou, tá? Então deixa eu abrir o Visual aqui e vou compartilhar a tela. Estão vendo a outra tela, hein? Beleza. Tá. Então, o primeiro exercício era: faça um algoritmo que receba 2 números e exiba o resultado de sua soma. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, o exercício pede 2 números e realizar a soma dele e apresentar para a pessoa, né, que está utilizando. Eu vou apagar os comentários aqui. Vamos nomear o exercício. Então, solicite 2 números. Então, quer dizer que eu tenho quantas variáveis? Eu tenho número 1, número 2, e aí eu tenho que apresentar a soma, né? Então, eu tenho mais uma variável que é a soma. Então, eu vou chamar aqui de num1, num2, soma. E vou declará-los como real, certo? E aí, o primeiro passo, eu expliquei para vocês sobre o escrival, né? Então, escrival, aspas, informe o primeiro número. Vou fazer bem por partes aqui. E aí eu estou solicitando uma informação externa, certo? E agora quem está utilizando vai me fornecer essa informação externa, que é o leia. E aí, quando ele me digitar o primeiro número, ele vai ser armazenado na variável que eu defini, né? Que eu vou colocar aqui. Então, vai armazenar dentro da variável num. E aí eu preciso de mais um número, certo? Informe o segundo número. E eu vou ler como a variável seguinte. Então, informe 2 números para a soma. Neste momento, já foi solicitado e já foi informado os 2 números. O que eu preciso fazer agora? Atribuir à variável soma o resultado dos 2 números, que vai ser num1 mais num2. Soma armazenou o resultado. Agora eu vou, escrever a soma dos números digitados é soma. Em algoritmo, o exercício 1 era bem simples, era só isso aqui, tá? Então a gente vai lá, vai dar um run F9 para executar. Apareceu a tela pretinha, né? Tá aí, ó. Informe o primeiro número, 7. Informe o segundo número, 10. 10 mais 7, 17, né? Então, tá correta aí a soma e também está correta as informações que eu coloquei, né? Então, faça um algoritmo que receba 2 números e exiba o resultado da soma. Recebeu o primeiro, recebeu o segundo e apresentou o resultado da soma. Beleza? O segundo algoritmo era: faça um algoritmo para calcular a média de 2 médias aritméticas. Então, vamos lá. Exercício 2. Vou apagar aqui. E vou apagar aqui. Se eu vou ter 2 notas, eu vou ter 2 variáveis, correto? Se eu preciso apresentar a média, eu vou ter uma variável que tem que armazenar a média. Então, 3 variáveis. E 2 notas, uma média, só isso. Então,
A nota 1 eu vou chamar de N1 e a nota 2 de N2. E a variável média eu vou chamar de MD. Tá? Vou declará-los como real. Por que não inteiro? Porque inteiro é só números inteiros. Real eu tenho números com vírgulas, certo? Então é mais próprio para média. Mesma coisa, né? Eu preciso solicitar a informação. Eu não sei quais são as notas. Então, informe as duas notas para calcular a média. O que eu vou ler? N1 e N2, certo? Que é a primeira nota e a segunda nota. Ele digitou 5, vai armazenar dentro da variável N1. Ele digitou 8, vai armazenar dentro da variável N2. Tá? Tenho as duas notas, o que eu preciso fazer agora? Preciso armazenar isso dentro da média. Como que eu faço média de duas notas? N1 mais N2 dividido por 2. Até aqui, a média já tem o resultado armazenado. Agora eu preciso informar ao caboclo lá fora qual é a média dele, né? Então, sua média é... dando 2 pontos, espaço para ficar bem bonitinho. Qual que é a variável que armazena as notas? Eu declarei como MD. Né? Acabou? Vamos ver o que pedia lá. Eita. Faça um algoritmo para calcular a média de duas notas aritméticas. Acabou, né? Aqui, na verdade, nem eu acho que no que eu coloquei para vocês apresentar a média, né? Então, vou dar um F9 lá no Visual, vai me aparecer a tela de execução. Informe as duas notas para calcular a média. Vamos dizer que esse aqui tirou 8 e tirou 4,5. Então, sua média é 6,25. Certinho os cálculos, certinha a mensagem e bem tranquilo, respondi o exercício, tá? E o 3 era o mesmo exercício, igualzinho, só que em vez de duas variáveis eu tinha 4, né? O que vai mudar? Ó, eu nem vou apagar. Eu tinha duas notas, agora eu tenho 4. Então eu vou ter nota 3, nota 4. Vou ter média? Vou, né? O que eu vou ler? Né? Eu não vou solicitar mais duas notas. Eu vou solicitar 4 notas. Eu não vou ler mais duas notas. Eu vou ler 4 notas. E eu não vou calcular N1 mais N2. Eu vou calcular N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Pronto. Está pronto o exercício. Vamos ver? 4 notas. 7, 4, 5, 6,25. Sua média é 5,5625. Ele trouxe todas as casas aí. Vamos ver se está correto esse cálculo aqui. 7 mais 4 mais 5 mais 6,25 dividido por 4. 5,5625. Matou o que pediu o exercício. Né? Tranquilo? Como é que foi aí? Alguém fez? Conseguiu? Deu para entender a explicação aqui? Dúvidas? Pode perguntar aí. Ok. Então, o próximo tema de hoje é a estrutura condicional se, senão, tá? O que seria uma estrutura condicional se, senão, tá? É quando eu tenho que tomar uma decisão. Opa, peraí, tem alguém chamando aqui. Quem não tem PC que roda? Como assim? Você não tem computador ou seu computador não roda o Visual? Não, moço, o Visual é muito leve. Até no celular roda, cara. Ele é muito leve.
baixa aí, baixa a versão 32 bits e tenta instalar. Mas se de forma nenhuma for, mas ele é muito leve, cara, não ocupa nem 15 MB de memória. Mas faz no caderno, o algoritmo tira a foto, me manda que eu vou te dizer se está certo, se ia rodar, se não ia, entendeu? Mas o Visual ele é bem levinho, ele é para máquinas de todo tipo de máquina, beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, a condição C, senão, a gente utiliza ela quando a gente tem condições, né, que eu tenho decisões a serem tomadas, tá? Exemplo, né? Vamos dizer aqui o exemplo 10.1 que está aí no PDF que vocês estão vendo, né? Se tiver R$ 10 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Né? O que está dizendo ali? Que se eu tiver R$ 10 sobrando, eu irei ao cinema. Se eu não tiver, eu não vou, correto? Então, se eu tenho, eu vou. Se eu não tenho, eu não vou, né? Então, são condições, né? Vamos dizer assim, se eu tivesse R$ 50, eu iria ao mercado comprar tal coisa. Se eu não tiver R$ 50, eu nem vou sair de casa. Entendeu? Então são duas condições. Se for real ou não for real, se for negativo ou positivo, indiferente da condição que você vai colocar, tal coisa irá acontecer. Se não, não vai acontecer. Né? Então eu tenho a condição C e eu também tenho a condição C, se não. A C é só isso. Se eu tiver R$ 10, então vou ao cinema. Acabou. Né? O que eu estou dizendo? Que se eu tiver R$ 10, então eu irei ao cinema. E ponto. Se eu não tiver R$ 10, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que se eu tiver, eu vou ao cinema. Tá? Vejam aqui. Ó. Então a gente sempre tem, igual no algoritmo que a gente tem início e fim, quando a gente usa condições, nós precisamos finalizar essas condições também. E a condição C, ela funciona da seguinte forma, tá? Se, vejam aqui, ó, não sei se o mouse aparece aí para vocês, mas aqui, tá? Se condição então. Se condição, o que seria uma condição? Seria ali no caso, né, tiver R$ 10 sobrando, né? Então eu poderia dizer assim, se maior ou igual a 10, né, uma variável, teria que ser uma variável. Vamos usar um exemplo da soma lá, do exercício 1. Se soma for maior ou igual a 10, então aconteceria alguma ação. Né? Que ação? Informe, uma mensagem, parabéns, você tem tantos reais, ou parabéns, você vai ao cinema. É uma ação, pode ser tanto uma linha de código quanto simplesmente uma linha de escrita. Tá? Mas sempre que eu termino o meu C, eu preciso fim C, tá? Eu preciso finalizar a condição. Então, o C, a condição é C, condição então, e sempre finaliza com um fim C, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo 10.3, tá? Então, C, dinheiro. O que é o dinheiro? É uma variável que foi definida em algum momento nesse código, né? É uma variável. O que tem dentro de dinheiro? Provavelmente valores. Né? Se dinheiro for maior ou igual a 10, então ir ao cinema, que também é uma variável, podem ver que ela não tem caracteres especiais, está com espaçamento certinho. Ir ao cinema vai receber a atribuição de verdadeiro. Né? Fim C. Tá, e se fosse 9? O que ia acontecer? Ele nem ia passar por aqui. Imaginem um fluxograma. Lembrem do fluxograma, nem imaginem, lembrem. Né? A gente chegava lá nas condições, né? Imaginem lá, se for maior ou igual a 10, ele ia para a direita e tinha uma situação que ia ser feita. Se não, ele nem entra ali naquela condição. Ele vai para o outro lado e pode simplesmente finalizar a execução. Tá? Querem ver? Vamos fazer esse C aqui na prática. Deixa eu abrir o visual de novo. Vamos fechar aqui. Exemplo. Vamos para cá. Vamos lá. Então,
Vamos declarar que eu vou fazer copiar o exercício 1 lá. Então, tinha número 1, número 2 e soma, né? E eu declarei eles como real, certo? E aqui eu vou utilizar a condição C, tá? Então, o começo continua igual. Informe 2 números. Leia. Num 1, num 2. Soma, recebe num 1 mais num 2, né? Aqui nada mudou. Aqui já vem a condição C, né? Então, vamos dizer que o exercício solicitasse o seguinte, que informe dois números e se a soma for maior que 10, informe a mensagem parabéns, você ganhou um presente, né? Nada a ver, um exemplo. Então, eu colocaria assim, ó, C, qual que é a condição nesse caso aqui? É a variável que armazena o resultado, né? Vamos lá. Se o valor da soma for maior que 10, ele vai receber um presente. Como que eu sei que a soma deu mais que 10? Quando eu somo número 1 mais número 2. Qual variável aqui que está armazenando o valor de número 1 mais número 2? Soma, né? Então, se soma for maior que 10, então o C ele segue esse padrão. C, condição, então, né? Ele vai receber um presente. Então, aqui eu simplesmente vou escrever uma mensagem para ele. Ó. Parabéns, você recebeu um presente. Passe retirar. Né? Bem simple aqui. Né? Então, escrevi a mensagem. Fim C. Por que fim C? Porque eu tenho que terminar a condição. Se eu não der um fim C, ele vai dar erro. Tá? Fim C, F9. Deixa eu puxar aqui, ó. Vamos lá, ó. Informe dois números. 7 e 4. Parabéns, você recebeu um presente. Passe retirar. Né? Por quê? 7 mais 4, 11. Agora, vamos fazer de novo aqui, ó. 3 e 5. Não deu mensagem nenhuma. Por quê? Porque a condição era se fosse maior que 10. Né? Eu não coloquei mais nada além disso. Ah, mas exemplo, eu quero informar que se não atingir o valor, ele também recebe uma mensagem. O que eu faço? Eu faço mais um C. Eu posso fazer quantas condições C eu quiser antes do final do algoritmo, desde que tenha lógica. Né? Então vamos lá, ó. Se soma for menor que 10, e aqui eu vou colocar um igual para não dar problema, tá? Então, escreva: que pena, você não atingiu o valor mínimo. Ainda posso colocar aqui, ó, o valor que foi a soma dele. Tá? O que eu estou esquecendo? Se eu colocar assim, vai rodar? Ou falta algo? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham aí. Escrevam aí. Fim C, perfeito. Né? Então, falta o fim C. Querem ver? Para vocês verem que realmente dá erro, eu vou rodar sem fim C. Tá? Dois números, 4 e 3. Olha lá, ó. Erro. O Visualg encontrou o seguinte problema em seu algoritmo na linha 23. Ele me disse qual é a linha, né? Então, ele já voa numa linha específica. Esperava-se encontrar fim C. Ele até me disse qual é o problema, certo? Então, eu termino. E aí, vamos lá, o código. Na linha 23 é a última linha, né? Ou seja, ele passou e não encontrou o fim C. Então, eu vou colocar aqui, ó, fim C, F9, e agora vai. 4 e 3. Então, 4 mais 3, 7, né? Que pena, você não atingiu o valor mínimo. E aí, aqui, o valor que ele atingiu, que foi 7. Ficou meio confusa a minha escrita, né? Se a gente parar para pensar.
você não atingiu o valor mínimo 7, né? É como se ele não tivesse atingido 7. Mas entenderam aí a questão da condição, certo? Deixa eu minimizar aqui. Então, esse tipo de condição, né? Eu só mostrei a gente utilizando o C, né? Então, eu poderia colocar 3. Eu tenho aprovado, reprovado e parabéns. Lembra que a gente fez em fluxograma? Eu tenho 3 condições, professor. E aí? Eu faço 3C, né? C, tal condição lá maior, igual, aprovado, reprovado e parabéns, né? Então, eu posso utilizar as condições C aí tranquilamente, né? Entenderam o C? Rascunho? Esses códigos que eu estou fazendo aqui, ó, essa live em si, eu estou gravando, né? Então eu termino ela, eu subo para o YouTube no meu canal e posto lá no portal na disciplina, no material de apoio de hoje, né? Então hoje vai ter lá o PDF, que é esse que vocês estão vendo, vai ter os exercícios, vai ter um vídeo explicativo dos exercícios e vai ter a live, tá? Então vai estar tudo lá bem sossegado, tá? Ó, vamos a um outro exemplo aqui, utilizando apenas o C, tá? Então, digamos lá, faça um algoritmo para calcular a área de um círculo fornecido o valor do raio que deve ser positivo. Putz, cálculo matemático, né? Relaxa. Cálculo de fórmula de raio a gente acha na internet de boa, a gente precisa entender a lógica, né? Então, eu preciso calcular a área de um círculo que vai ser fornecido o valor de raio e ele tem que ser positivo. Ou seja, se o cara digitar menos 15, não pode aceitar, né? Então, eu tenho variáveis área e raio, e eles são reais, né? Vou nem entrar no mérito, vamos lá para o C. Né? Então, onde que entra a condição? Se o raio for maior que zero, então, por que que o raio aqui tem que ser, a condição é que se ele for maior que zero? Porque aqui eu estou dizendo que deve ser positivo. Ou seja, se o cara digitar menos 15, ele nem vai entrar na condição e ele vai para onde? Para o próximo C. Olha lá, ó. Se raio for menor ou igual a zero, então escreva, raio não pode ser nulo ou negativo. Entenderam? Então as condições C e C não, elas servem para a gente dar um norte, entendeu? Não deixar tão aberto. Eu só quero que a pessoa que digitar o raio positivo entre no cálculo. Ou a pessoa que tirar mais que 10 receba a mensagem de parabéns. Então eu começo a determinar variáveis, determinar pontos específicos. Tá? Então, olha lá, ó, se raio for maior que zero, então área, né? Esse aqui é o cálculo do raio, que é π vezes raio ao quadrado. E aí vai escrever a área do círculo é a área. Então, este é o C, tá? E vejam que todo C tem um fim C, né? C, fim C, C, fim C. Sempre vai ter um fim C. Se não tiver o fim C, vai dar errado. E aí, nós temos o C. Mas eu tenho duas condições, que nem o exemplo que a gente deu da soma. Nós podemos utilizar o C senão, tá? Como é o C senão? Ele continua sendo uma condição de 2 pontos, né? C maior que 10, parabéns. Aí entra o se não for maior que 10, ou seja, se não, né? Outra mensagem. Eu não preciso fazer um C novamente. Eu não preciso criar, né, uma lógica ali de condição novamente. Por quê? Se não é maior que 10, é menor que 10, né? É uma lógica. Ou é ou não é, certo? Então vamos lá. Ó. Se condição, então, uma condição. Se não, outra condição. E eu tenho apenas um fim C, tá? Melhor que isso, vamos lá para o Visual de novo, ok? Mesmo exercício, show? Então,
Se soma maior ou igual a 10, então, parabéns, você recebeu um presente, passe retirar, né? Em vez de eu utilizar um outro C, vejam só, eu deleto aqui. Se, então, condição. Se não for essa condição, vai ser a próxima, tá? Então, olha lá, se soma maior ou igual a 10, então escreva parabéns, você recebeu um presente. Se não, ou seja, se não for a condição de cima, é a de baixo, não tem para onde correr, né? Escreva, que pena, você não atingiu o valor mínimo, deixa eu arrumar aqui, de 10 reais, tá? Vamos rodar F9, olha lá, informe dois números, 7 e 4, deu 11, então parabéns, certo? Vou rodar de novo. 7 e 1. Que pena, você não atingiu o valor mínimo de 10 reais. Ah, eu esqueci de tirar a variável lá, por isso que apareceu 8. Entenderam? Então eu economizei linhas, né, podemos dizer, foi bem pouco aqui, mas economizei condições e simplesmente Cs, né? Então, é muito mais fácil eu utilizar um C senão do que vários Cs, né? Mas não que esteja errado se eu utilizar vários Cs, tá? Mas a gente tem que pensar aqui é um algoritmo de bem mal identado aí, deu 21 linhas, né? Agora imagine um algoritmo de 15 mil linhas e fazer tudo com C, sem C senão, né? Isso atrapalha, porque o C senão é para otimizar, né, a programação, otimizar o meu código, tá? Entenderam como está aí o entendimento do C senão? Deu para pegar aí, tranquilo? Agora é a hora da dúvida. Sim? Não? Dá um alô aí, pessoal. Só para eu ver se vocês entenderam, se eu posso partir aqui. Não? Qual parte você não entendeu, Alexandre? O louco, homem. A verdade é o seguinte, professor, é muita informação assim para gravar rápido, né? Tem que praticar vários exercícios e é muita informação assim de uma vez, entendeu? Entendi. E igual os primeiros exercícios aí eu fiz em casa, repeti, aí você consegue pegar alguma coisa. Vamos supor, já apareceu aí esses outros comandos novos aí, né? A gente fica meio perdido nesse sentido, mas é estudar, entendeu? É que eu mesmo tô preocupado, tá? Com bastante informação para me estudar, entendeu? Não, fechou. Entendi. Alexandre, você fez os exercícios da aula passada? Porque sem aquela base inicial, você não vai entender essa aqui mesmo, tá? Então tem que ter a base anterior, porque aqui já é continuação. E agora é bola de neve, pessoal. Se não pegou o anterior e não pegar esse, o próximo precisa do anterior e precisa desse, entendeu? Então tem que fazer os exercícios. Vocês não vão gastar 15, 20 minutos fazendo os exercícios lá, pessoal. Então, né? Então, professor, é por causa que eu tô no computador e agora eu liguei no celular. No computador não tava dando pra me falar. Uhum. É o seguinte, eu tava fazendo tudo certinho pra fazer a tarefa, né? Mas só que quando chegava eu tava dando erro. Eu dava aquele erro até que apareceu na tela do senhor aí, entendeu? Deu um erro, eu tentando e não consegui, entendeu? Entendi. Me manda esse erro aí, me manda o seu código
para eu te falar onde que está ali o erro. Às vezes é uma vírgula, uma aspas, entendeu? É algo bem simples, que no começo tem muita dificuldade mesmo, é normal, tá? Mas manda lá para eu te identificar. Pra gente... Por isso que eu tava com dificuldade de fazer essa tarefa aí, até que eu cansei de quebrar a cabeça e peguei e larguei mão, né? Aí eu Aham. falei, vou esperar na próxima aula, porque agora que já tá mostrando mais, eu tô mais ou menos pegando, entendeu? Mas você Aí pegou se vai, só vai mandar esse em PDF, esse tá aparecendo aqui na tela aqui. isso, esse PDF vai estar lá também. Aham. Ah, sim, porque aqui lá no outro não tinha ele, né? Na outra aula tem o PDF também. Ué, eu não vi ele, velho. Tem, aham. Tem o PDF lá. Ah, Mas qualquer coisa me manda lá no WhatsApp lá, pô. Não fica com vergonha não, tá? E não, beleza. a Evelyn Roberta, né, você tem que mandar mensagem, Evelyn, lá pedindo seu usuário e senha, né? Já aqui, ó, vou até te passar o telefone aqui, peraí. Acessar o site diretão aqui, ó. Já que vocês estão vendo a tela aí, aqui, ó, dúvidas no portal 993447582. WhatsApp, tá? Manda o WhatsApp aqui. Eu não tenho acesso ao meu portal. Vão te passar usuário e senha. Aí você acessa lá e se ainda tiver dúvidas, tem um vídeo no YouTube que eu vou mandar aí para alguém mandar no grupo de vocês, que é um tutorial de como acessar os conteúdos aqui, tá? Então tá bem explicadinho. O vídeo foi até eu que fiz lá. Show? É isso, pessoal. É prática, tá? O C senão tá aqui bem tranquilo, mas vocês precisam fazer o anterior, tá? E aí, ó, tô até quinta que vem, pode mandar mensagem, sábado, domingo aí, que eu ajudo vocês na boa, tá? Mas vamos tentar fazer, porque algoritmo por live vai depender muito mais de vocês do que de mim, porque eu tô passando conteúdo, mas como nem todos conseguem acompanhar ao vivo aí, é mais vocês virem tirar dúvida comigo, tá? Mais dúvidas? Aí, ó, o Gabriel passou o RA da Evelyn ali, já facilita, tá? Senha é isso aí, o CPF sem ponto e sem traço, né? Tem que ver se está ativo, mas é bem provável que esteja. Eu postei 3 exercícios lá, tá? Já está disponível, já vou ativar agora. Terminando aqui, já vou subir essa live para o YouTube e aí carquem o dedo lá, tá? Quem não tiver computador, não sei se tem alguém que está sem computador, faça no papel, tira foto, me manda, porque é de boa também, tá? Se fizer no papel, é até melhor que você memoriza mais, né? Você só não vai conseguir fazer o teste na ferramenta, mas eu te digo se vai rodar ou não. E aí, quando a gente chegar nos computadores, traga as folhas que a gente bota tudo na prática aí. Beleza? Mais alguém? Pode fazer no Word? Pode fazer no Word, pô. Faz o código no Word, mas aí se está fazendo no Word do computador, já baixa o visual, já joga na ferramenta lá. Entendi, Evelyn. Mas manda mensagem nesse número aí que eu te passei, que amanhã eu vejo o seu caso, tá? Eu vou pedir para olhar lá. Mas aí eu preciso que você mande para poder lembrar. Aí o Kaique está sem computador, pode fazer no Word do celular de boa aí, que a gente vai conversando. Deixa eu descompartilhar esse negócio aqui. Aí. Beleza? Mais alguém? Então fechou. Valeu, galera. Acessem lá, tá? Façam as atividades e
tem que praticar, é que nem o Camargo falou aí, tá? Faz 1, 2, 3, aí começa a entender o negócio. Se a gente só olhar aqui, é tenebroso, tá? Quando eu fiz na faculdade também, e quando me apresentaram isso, eu queria levantar e ir embora, tá? Mas hoje a gente vê que é algo muito simples, tá? Normal. É um assusto, a gente se assusta, mas depois fica tudo mais fácil. Que a gente tem mente de usuário, né? A gente só pensa, existe um aplicativo para isso, existe um aplicativo para aquilo, existe um programa para fazer aquilo. A gente não pensa em como fazer aquilo ainda, né? Então a gente vai começar a pensar como criar algo que nós precisamos, né? Então tem que começar do início mesmo, e o início é bem isso aí. Beleza? É isso aí, valeu. Qualquer coisa, chamem eu aí. E, professor, Manda. aqui, como é que vai achar na onde aqui aqui, baixar material, como que Baixar é? material, isso aí. É nesse aqui que tá, Você clica aí, ó, vai ter ali 3, mas, cada um vai baixar um material, entendeu? E aí ali tá os 2 vídeos, você consegue assistir também o vídeo direto do portal, aí não precisa nem ir pro YouTube. negócio que esse portal aí, agorinha ele sai do nada, Ele tem, 20 entendeu? minutos, né? 20 minutos. Às vezes, Então, onde é que fica o PDF que o senhor falou que tem dessa aula aqui? Da aula passada, quer dizer? vê ali, tem 3 documentos ali para baixar, ó. Aula. Ah, tá. Exemplos PDF. Isso. Acho que tá escrito aula 9/4. Ah, tá. Aí, isso aí. Show. Ah, tá. Eu não tive acesso, eu não vi, não prestei atenção por causa que não tem um. Tem que ir meio que na raça pra você ficar aprendendo esse portal, né? Aprender a mexer Então, eu nele. vou mandar aqui nos comentários aqui o link do tutorial, tá? Aí, ó, tô mandando aí, ó. Esse aí é o tutorial do portal do aluno. Então, ali mostra, eu mostrei como baixar a ferramenta, como baixar o material, como enviar a resposta, né? Tudo bem certinho aí. Deixa eu ver se eu mandei o tutorial certo, né? Portal do aluno Facip, isso aí. E aí o de hoje já tá ativo lá, ó, só daqui a pouco vai subir um outro vídeo, que é o vídeo da live aqui, né? Qual app, o nome do software, o nome o que a gente está usando aqui para programar. Tem um link também, ó. Vou mandar o link direto aí, peraí. Esse trem aí, ó. Só que aí vocês precisam ter o WinRAR, tá? Baixa o WinRAR para descompactar ele e poder abrir. Então fechou. Uhum. Só baixar lá e vai que vai. Beleza? Mais alguém? Então é isso. Encerramos. Qualquer coisa, pode me chamar, tá? Tô mandando aí nos comentários. Eu acho que até mandei ela passar, mas tô mandando de novo aí, ó. Meu celular, tá? Meu WhatsApp. Tá? Só chamar lá que eu respondo vocês, tá? Falou, pessoal. Valeu. Até terça-feira, segunda-feira. Não lembro que dia que é a nossa aula de fundamentos, tá? Até mais.